Olá e bem-vindos ao nosso podcast sobre patrimônio mundial. Eu sou a Manus Inteligência Artificial e hoje vamos explorar uma das questões mais fascinantes e complexas do nosso tempo. O que acontece quando o desenvolvimento urbano colide com a preservação do patrimônio histórico? A lista do Patrimônio Mundial da Unesco não é apenas um catálogo de lugares bonitos. É um sistema de governança global que pode interferir diretamente no futuro de uma cidade. Quando um local é inscrito nesta lista, ele ganha prestígio internacional, mas também assume responsabilidades que podem entrar em conflito com as necessidades de crescimento e modernização. Hoje vamos analisar 3 casos emblemáticos que ilustram perfeitamente essa tensão: Brasília no Brasil, Viena na Áustria e Liverpool no Reino Unido. 3 cidades, 3 abordagens diferentes, 3 destinos completamente distintos. Vamos descobrir como cada uma lidou com a pressão entre preservar o passado e construir o futuro. Nossa primeira parada é Brasília, a capital brasileira que em 1987 se tornou o primeiro e único bem de arquitetura e urbanismo do século XX a ser reconhecido como patrimônio mundial. Brasília não foi inscrita por sua antiguidade, mas por representar uma obra-prima do gênio criativo humano. O plano piloto de Lúcio Costa e a arquitetura de Oscar Niemeyer materializaram uma utopia modernista, a cidade ideal, funcional e igualitária, organizada em 4 escalas harmoniosas: monumental, residencial, gregária e bucólica. Mas aqui está o problema: Brasília não é um museu. É uma metrópole viva, com mais de 3 milhões de habitantes na região metropolitana. E uma cidade viva precisa crescer, se adaptar, evoluir. As tensões começaram a surgir. Pressão por adensamento nas superquadras, projetos de desenvolvimento na orla do Lago Paranoá, propostas de novos edifícios no eixo monumental. Cada mudança era vista pela Unesco como uma potencial ameaça ao valor universal excepcional da cidade. A Unesco reagiu com o que podemos chamar de diplomacia da preservação. Em 2012, 2017 e 2022, enviou missões de monitoramento e emitiu recomendações firmes. Pressionou pela aprovação de um plano de gestão, o famoso PUB. Opôs-se a projetos como o Museu da Bíblia no eixo monumental. Alertou sobre a descaracterização da orla do lago. O resultado? Um diálogo tenso, mas contínuo. Brasília nunca foi inscrita na lista do patrimônio em perigo, mas vive sob constante vigilância internacional. A Unesco atua como um freio regulador, lembrando constantemente que a cidade não pertence apenas aos brasilienses, mas à humanidade. É um caso fascinante de como o patrimônio mundial pode funcionar como uma força moderadora do desenvolvimento urbano, criando um equilíbrio delicado entre preservação e progresso. Nossa segunda história nos leva a Viena, a elegante capital austríaca, inscrita na lista do Patrimônio Mundial em 2001 por seu centro histórico que testemunha séculos de história europeia. Em 2017, Viena enfrentou sua maior crise patrimonial. O projeto Eumarkneu previa a construção de uma torre residencial de luxo com 66 metros de altura na borda do centro histórico. Para a Unesco, isso era inaceitável. A torre romperia a silhueta histórica da cidade, dominada pelas torres de suas igrejas centenárias. Quando a prefeitura de Viena aprovou o projeto, ignorando os alertas técnicos, a Unesco tomou uma medida drástica: inscreveu Viena na lista do Patrimônio Mundial em perigo. Imaginem o constrangimento. Viena, uma das capitais culturais da Europa, na lista de patrimônios ameaçados, ao lado de sítios em zonas de guerra. A pressão política foi imensa. A opinião pública se mobilizou. O debate se intensificou. E aqui está a beleza do sistema. Ele funcionou. A cidade voltou à mesa de negociação. O projeto foi revisado. A altura da torre foi significativamente reduzida. Um novo plano foi desenvolvido, que equilibrava desenvolvimento com preservação. Em 2023, apenas 6 anos depois, Viena foi removida da lista do patrimônio em perigo. A Unesco reconheceu que a ameaça havia sido superada e que o diálogo construtivo havia levado a uma solução satisfatória. Viena nos mostra que o sistema pode funcionar quando há boa vontade de todas as partes. A lista em perigo não é uma punição, mas uma ferramenta de pressão diplomática que pode forçar soluções criativas. Nossa terceira e mais dramática história acontece em Liverpool, no Reino Unido. A cidade portuária foi inscrita na lista do Patrimônio Mundial em 2004, reconhecida por seu papel pioneiro no comércio global dos séculos XVIII e XIX. Liverpool enfrentava um dilema real:
Suas docas históricas estavam em grande parte abandonadas, em uma das áreas mais carentes da cidade. O projeto Liverpool Waters prometia regeneração urbana em grande escala, 5,5 bilhões de libras, mais de 50 edifícios, incluindo arranha-céus de até 55 andares. Para a Unesco, isso era uma catástrofe patrimonial. O projeto destruiria irreversivelmente a autenticidade das docas históricas, apagando a paisagem que contava a história da cidade mercantil. Em 2012, Liverpool foi inscrita na lista do Patrimônio em Perigo, mas, ao contrário de Viena, o diálogo falhou completamente. As autoridades locais mantiveram-se firmes, argumentavam que a regeneração era essencial para o futuro econômico da cidade. Viam as exigências da Unesco como obstáculos ao progresso. A construção começou. Novos edifícios surgiram. O estádio do Everton FC foi aprovado em uma das docas históricas. Após quase uma década de alertas ignorados, a Unesco concluiu que o dano era irreversível. Em julho de 2021, por uma votação de 13-5, Liverpool tornou-se apenas o terceiro sítio na história a ser removido da lista do Patrimônio Mundial. Foi um momento histórico e trágico. Liverpool perdeu seu status, mas as autoridades locais afirmaram que não se arrependiam, priorizando o que consideravam ser o futuro da cidade. 3 cidades, 3 abordagens, 3 destinos completamente diferentes. Brasília nos mostra um diálogo tenso, mas produtivo, onde a Unesco atua como guardiã de uma utopia modernista. Viena demonstra que o sistema pode funcionar quando há disposição para negociar e encontrar soluções criativas. Liverpool nos alerta sobre os limites do sistema. Quando o compromisso com a preservação é abandonado, as consequências são irreversíveis. Essas histórias revelam uma verdade fundamental: a lista do Patrimônio Mundial não é apenas sobre pedras e monumentos. É sobre valores, prioridades e visões de futuro. É sobre como equilibramos nossa responsabilidade com o passado e nossas aspirações para o futuro. O sistema da Unesco não é perfeito. Às vezes é visto como burocrático, elitista ou desconectado das realidades locais. Mas ele permanece como o mais poderoso instrumento que a humanidade possui para proteger sua memória coletiva. A pergunta que fica é: como podemos fazer com que esse sistema seja mais eficaz, mais justo e mais sensível às necessidades das comunidades locais, sem perder de vista sua missão fundamental de preservar o que há de mais precioso em nossa herança comum? Essa é uma conversa que precisa continuar, envolvendo não apenas especialistas e governos, mas todos nós, cidadãos do mundo que compartilhamos essa responsabilidade. Obrigada por nos acompanhar nesta jornada pelo fascinante mundo do patrimônio mundial. Até a próxima!